Iniciamos o terceiro ciclo de palestra do nosso simpósio e convidamos a Adriana Drummond, da Fundação Hemominas, para falar sobre os cuidados da enfermagem ao paciente com doença falciforme e internação hospitalar. Bem-vinda. A palavra é sua. Bom dia. Agradeço ao convite, especialmente ao Dr. Antônio, pela lembrança de colocar a enfermagem dentro dos tópicos desse primeiro simpósio. Somos a equipe de maior volume dentro das áreas, a área hospitalar. Estamos de frente aos pacientes mais que 90% do tempo. Precisamos desse conhecimento sobre doença falciforme, precisamos saber a questão teórica da doença falciforme, porque a enfermagem não está simplesmente no ato transfusional, simplesmente ligar uma transfusão. Essa identificação precoce dos sinais de complicações dessa doença é de suma importância para o nosso trabalho e para a qualidade de vida do nosso paciente, que é o objetivo que a gente trabalha, que a gente zela e para quem a gente está defendendo a causa aqui nesse momento. Eu sei que minha apresentação vai focar em algumas questões que já foram faladas aqui, mas pensando que hoje tem pessoas diferentes de ontem, então nunca é demais reforçar, nunca é demais falar, nunca é demais completar, Então, nosso objetivo aqui hoje é melhorar a compreensão, é aumentar a compreensão em torno do manejo da dor e do desafio de tratar um paciente com doença falciforme, a pessoa com doença falciforme, é identificar os sinais e sintomas críticos das principais complicações e os cuidados de enfermagem que estão relacionados a ele, e os cuidados de enfermagem no ato transfusional seguro. Bem, para falar de cuidados de enfermagem, a gente sempre tem dois pontos de vista, O cuidado da enfermagem objetivo, que é aquele que a gente está envolvido 100%, que são das técnicas e dos procedimentos. E o lado subjetivo disso está ligado à nossa intuição, está ligado à questão do nosso cuidar do outro, da outra pessoa, do outro ser, e isso está intimamente relacionado à nossa formação, Desde o primeiro dia que a gente pisa dentro de uma sala de aula da enfermagem, em qualquer nível, a gente sabe que a enfermagem está envolvida com este cuidado. E um conceito geral, que não cabe somente a enfermagem, mas todos nós que tratamos, somos profissionais de saúde, tratamos de pessoas, cuidar não é medir esforços para proteger, promover e preservar a humanidade do outro. Cuidar é a concepção da gente se colocar no lugar do outro, respeitar o que está acontecendo com o outro. Podia sermos nós naquela situação, podia ser um familiar querido naquela situação. Então essa é uma reflexão que fala muito sobre o cuidar. E para a gente começar a falar de cuidar, a gente precisa de refletir aqui os conceitos de igualdade e de equidade. E aí eu pergunto, vocês conhecem essa diferença? Quando a gente pensa em igualdade, a gente lembra lá dos princípios da universalidade, os princípios do SUS, que fala que todos nós temos direitos e deveres iguais, temos que ser tratados igualmente. Mas aí a equidade vem falando o seguinte, nós precisamos de tratar pessoas diferentes, de formas diferentes, para a gente possibilitar o acesso a essas pessoas da mesma forma. Aquela imagem ali, ela mostra muito essa questão, Não adianta nada eu colocar em uma base igual para uma criança, para um adolescente, para um adulto, sendo que só o adulto vê atrás do muro, acima do muro. E a gente precisa de entender que a equidade veio para equilibrar essa desigualdade. E nisso a gente inclui o nosso doença falciforme, E um exemplo prático disso no nosso dia a dia é quando a gente imagina uma pessoa, estou aguardando um pronto atendimento para uma espera e chega um politraumatizado, chega uma pessoa vítima de um acidente e ele passa à frente. E passa à frente de quem está esperando. E isso é importante a gente ter essa ideia desse conceito com essa prática, porque o doente falciforme, muitas das vezes, a gente precisa e deve priorizar esse atendimento. Bem, eu queria propor para vocês uma coisa bem rápida, não vou precisar de ninguém falar, ninguém levantar. Acho que as meninas já distribuíram uma gominha de elástico. Eu queria que os pacientes que estiverem presentes não participem da dinâmica, por favor, somente quem não é paciente, pegue essa gominha, coloque no dedo, dê 2 ou 3 voltas. E permaneçam com essa gominha, por favor, até o final da minha apresentação. Não me deixem sozinhas, por favor. Participem. E aí, por que falar de igualdade e equidade, abordar esse assunto no cuidado da enfermagem?
Porque as desigualdades em saúde, como estigma, racismo e discriminação, elas estão diretamente relacionadas com o cuidado do doente falciforme, né? E a gente pratica racismo em saúde todas as vezes que o paciente chega e a gente já julga. Lá vem aquele viciado em morfina. Nossa, mas lá vem aquela pessoa gritar na minha cabeça. Mas aqui de novo, né? Então, a gente é praticante desse racismo em saúde, porque racismo em saúde existem vários conceitos, existem várias subdivisões dele, e aqui eu explico essa questão que nós estamos diretamente envolvidos com eles. A gente julga a dor da pessoa. Será que ele está sentindo aquela dor mesmo? Isso é racismo em saúde. E isso, nosso paciente de doença falciforme está intimamente relacionado. Então, um cuidado sem racismo e com justiça social, e aqui, justiça social, né? E aqui eu falo o seguinte, que a enfermagem, nesse quesito aqui, ela tem uma condição, assim, excepcional de diminuir esse desequilíbrio que existe. Porque nós temos essa formação do cuidado, nós temos essa formação da humanização, nós temos essa formação desse olhar diferenciado para esse paciente. Então, a gente tem condições, sim. E às vezes não é muito, né? Não é muito falar de cuidar desse paciente, porque às vezes você tem um ambiente reservado para atender um rapaz, um adolescente que está com uma crise de priapismo, isso é um cuidado, né? Isso é um ambiente seguro para ele, confortável. Às vezes você olhar para esse paciente de uma forma de transmitir segurança, de transmitir que você, estou aqui, vou te ajudar, isso já é um cuidado, isso já acalma aquela pessoa que está do outro lado. Porque qualquer um de nós, em qualquer situação, chegar num serviço onde a gente não é bem tratado, ou onde a gente desconfia que o outro não sabe nem o que se passa comigo, você não me ajuda, você piora o meu quadro, né? Então, um acolhimento respeitoso, né? Onde a gente, sem preconceito, sem julgamento, onde a gente escuta aquela angústia, aquela dor, aquela dificuldade que ele está passando, onde a gente reconhece as especificidades da doença e sabe como se portar diante daquelas complicações, onde a gente permite esse diálogo e, acima de tudo, onde a gente consegue falar na língua que ele compreenda, né? Não adianta a gente ficar falando nossos termos técnicos e ele está a parte desse tratamento. Desde 68, essa enfermeira americana, ela já estuda dor, né? E ela fala que dor é sempre o que o paciente diz ser e existe sempre que o paciente diz existir, né? Então, nosso grande desafio é tratar da dor da pessoa, entendendo, respeitando a dor dele, né? Como que a gente vai fazer isso? Recentemente, essa Associação Internacional de Estudo da Dor, ela fez uma redefinição, uma revisão sobre o conceito de dor, e ela coloca que a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. A dor é real. O paciente chega para a gente e fala, ela é indescritível. Ela vem junto com um sentimento de impotência, eles falam assim, alucinante, né? Eles não conseguem descrever. Então, o nosso padrão ouro, né, de atendimento, como cuidado de enfermagem e como cuidar de todos os profissionais de saúde, o primeiro é ouvir o que o paciente relata sentir, né? Acreditar na dor que ele está informando. E aqui um depoimento de uma mãe que fala, quando eu cheguei na emergência com meu filho, o doutor nem me deu boa tarde. Foi logo perguntando o que eu estava fazendo ali. Fiquei achando que estava atrapalhando o trabalho dele. Pedi desculpas e disse que ele tinha. Ele nem tocou no meu filho. Disse que a dor não deveria ser tanto. E logo passou o remédio para tosse e para febre. E antes que eu agradecesse, ele gritou, próximo. Acho que ele não estava num bom dia. Resolvi procurar outro posto de emergência. Ontem, no final, né, nas considerações finais, a gente teve um relato de que a gente precisa de humanizar esse atendimento, né? E isso aí a gente chama atenção de novo também da enfermagem, que muito se perde nesse meio que a gente está, né? Não é só exame, não é só atendimento, não é só rotina. A gente sabe das nossas condições que muitas vezes são precárias por falta de pessoas, por falta de insumo, mas isso não justifica o
cuidar humanizado e atencioso e respeitoso com aquela pessoa que está passando. Os pacientes, né, recentemente, num depoimento que eu escutei, os pacientes falam assim: a gente resiste ao máximo de ir para um pronto atendimento, porque eu sei que eu vou chegar lá e não vou ter aquele acolhimento que eu gostaria, que eu preciso de ter. A dipirona eu já tenho em casa. Então, assim, ele não é o viciado, ele não é aquela pessoa que é dependente dessa medicação. É necessário, é preciso, e a gente precisa de se colocar nesse lugar para poder compreender. A doutora Roberta deve ter falado muito sobre os princípios que desencadeiam a dor. Agora, na abordagem inicial aqui, a pessoa falou assim, né, que a dor tem várias dimensões, né? A doença falciforme, a dor tem a dor espiritual, é a dor racial na doença falciforme, é a dor física, a dor social, é a dor emocional. E a gente já parou para pensar que o paciente chega lá e a gente ainda piora essa dor dele, né? Porque eu chego num lugar onde eu não estou sendo acolhido, eu fico ainda mais inseguro e eu ainda minha dor vai aumentar, né? Então, são vários os fatores que desencadeiam a dor, né? A menstruação, a gravidez, né? Em todas as complicações da doença falciforme, né? A doutora Roberta deve ter dito ontem sobre essa fisiopatologia da dor, mas acho que a enfermagem precisa de gravar, né? Que a dor é provocada pela tríade que a doença falciforme tem. A vasoclusão, que levam à inflamação, e, consequentemente, vai promover aquela lesão tecidual. Acreditem, a dor é real. E a dor, somente ele sabe relatar o tanto que ele sente. E a gente sabe que, como a doença é diversa, né, múltipla, polimorfa, ela tem vários tipos de complicações. Algumas complicações vão acompanhar esse paciente ao longo da vida, independente da faixa etária, mas a dor está presente 24 horas em todos os momentos, né? E ontem mesmo, algumas características de algumas doenças são determinadas por faixa etária, mas elas, né, ontem a gente viu com sequência esplênica, é uma doença, uma complicação característica da infância, mas dependendo do genótipo do paciente, ele pode se manifestar na fase adulta, né? O AVC tem uma prioridade, uma consequência maior na determinada faixa etária, mas pode acontecer na criança, pode acontecer no adulto. Né? Isso aqui é só um desenho esquemático para a gente poder ver o tamanho dessa diversidade dessas complicações. Cada uma se manifesta de uma forma em determinado paciente, né? Elas são, cada pessoa reage de alguma maneira diferente, mas elas são diversas, como a gente já viu. Aqui, só para ressaltar, né, as principais causas de mortalidade também por faixa etária, e dizer, né, que como que crianças, né, na faixa etária de crianças, as infecções ainda são a maior causa de óbito. Né? O que a gente pode fazer quanto enfermagem, quando a gente recebe esses pacientes? Então, saber identificar precocemente a complicação daquele paciente já nos ajuda a melhorar a qualidade de vida, já nos ajuda a antecipar esse tratamento, já nos ajuda a diminuir esse quadro de mortalidade. Saber quando o paciente está lá na atenção primária, saber que esse paciente de doença falciforme faz uso de uma antibiótico profilaxia, está usando mesmo? Como é que está o cartão vacinal? O cartão vacinal está completo? E não só na criança, do adulto também, que muitas vezes a gente esquece de acompanhar esse cartão vacinal do adulto, insistir para que ele atualize, porque as infecções estão presentes em todas as faixas etárias, né? E saber que, né, no AVC, né, o que a gente pode fazer? Ontem a gente ouviu a doutora Ana falar que na identificação rápida desse AVC, né, no atendimento mais primordial nas primeiras horas, onde a transfusão é a mais importante, se a gente souber identificar, tiver uma avaliação neurológica, tiver uma identificação disso, tiver um contato com o centro de tratamento desse paciente, a transfusão nesses primeiros momentos pode reduzir imensamente as sequelas neurológicas que ele vai ter, ou mesmo a questão da mortalidade, né? Então, isso é muito importante que a gente fixe isso, né? A enfermagem que está na parte da triagem, né, dentro dos hospitais, nos prontos de atendimento, é de fundamental importância o conhecimento dessas complicações, o que tem que fazer, qual que é a agilidade, qual que é a prioridade nesse paciente. E para isso a gente tem que ter clareza, independente se estamos lá na triagem ou se estamos dentro de uma enfermaria, dentro de um CTI, todos os sinais de alerta que são sinais de complicação da doença falciforme. A febre é um sinal de alerta, os nossos pacientes eles são orientados sim,
nos episódios de febre, a procurar orientação e ajuda médica, né, a nível hospitalar, porque a gente sabe que são infecções que eles fazem, são graves, as evoluções às vezes são rápidas, né, então não é um paciente que a gente fala como a gente costuma falar para os nossos outros que não têm doença falciforme. Tem uma febre, vamos tomar um analgésico, vamos esperar, vamos observar. É diferente a condução e a gente precisa ter uma cautela, um olhar diferenciado para essa febre quando a gente atende esse paciente na urgência. A dor, né, e aqui a gente faz um paralelo, né, que o uso do analgésico ele pode mascarar as questões das infecções, então assim, é muito importante a gente estar atento a isso. A dor ela pode ser um indicativo, né, de outras complicações, não somente de uma crise oclusiva, então a gente tem que ficar bem atento. A questão da desidratação, o paciente com dor não toma líquido, né, já é difícil para alguns tomarem, com dor muito menos. Então, assim, por isso necessidade de estar avaliando isso, a educação desse paciente é frequente quanto à hidratação oral, né, mas muitas vezes é necessário a hidratação venosa por causa de estabilizar esse paciente, de melhorar essa dor. A acentuação da palidez e da icterícia, o aumento súbito do tamanho do baço, a distensão abdominal, onde a gente viu na aula da Eduarda, né, os pais são treinados, os responsáveis são treinados, os enfermeiros podem aprender, devem aprender a palpar um baço, a saber qual é o tamanho dele, a ter essa referência, a buscar com os pais, porque os pais vão chegar falando, meu filho tem doença falciforme, o baço aumentou, ele mudou o estado clínico dele, ele precisa de atendimento. A gente viu ontem que a transfusão do sequestro esplênico era de fundamental importância, né? É uma questão que vai eliminar, a transfusão elimina ou diminui o risco de mortalidade desse paciente. Qualquer alteração neurológica, né? Muitas das vezes aqui também, se for caso de criança, os pais são os primeiros sinalizadores, olha, está com dificuldade na escola, olha, ele ficou sem falar, olha, ele teve um desmaio, né? A tosse, a dor torácica, ataque de espineia. Quantas vezes os pacientes são internados com quadros de infecções, estão sendo tratados e evoluem rapidamente com a síndrome torácica aguda, né? Então não é só o fato de administrar um antibiótico, de administrar um medicamento para dor, mas a gente precisa de acompanhar porque é muito dinâmico e a gente já viu a gravidade aqui, a gente precisa de estar por perto, visualizando e sabendo, né? Tendo conhecimento para poder atuar. Os vômitos e a inapetência também são sintomas que a gente tem que priorizar. Bem, de uma maneira geral, dando uma passada em todas as complicações, a gente viu ontem no decorrer do dia, vamos ver um pouco mais hoje, mas de uma maneira geral, os conhecimentos, os cuidados de enfermagem estão muito baseados também no conhecimento que a gente tem. Então, para esse atendimento, quem está lá na ponta, saber priorizar e saber classificar é muito importante, né? Primeiro, é fundamental escutar esses pais, saber distinguir se a urgência clínica, se a urgência hematológica, a gente viu do sequestro esplênico, a gente viu do AVC, ter ciência, né, que muitas dessas complicações vão precisar do paciente ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, ser tratado numa unidade fechada, né? Saber identificar os sinais de gravidade, como a gente acabou de ver, realizar o exame físico, palpar o baço, né? Registrar isso, sinalizar para a equipe que viu, que acha que está diferente, que possa contribuir com o trabalho que o médico está conduzindo, né? Avaliar a oximetria de pulso e os dados vitais, essencial em todos. O contato com o centro tratador é importante, que às vezes a equipe da fisioterapia, a equipe médica, precisa inclusive saber qual é a oximetria basal desse paciente para indicar ou não o uso desse oxigênio com segurança, né? A gente, quando prescrito, que a gente imediatamente, o mais rápido possível, já inicie esse trabalho. Os dados vitais em todo o tempo, na transfusão nem se fala, né? Antes de iniciar uma transfusão, nos primeiros 10 minutos, no final, ou quantas vezes for necessário, né? Isso é cuidado de enfermagem. Priorizar o acesso venoso periférico. Nossos pacientes têm acesso venoso, na grande maioria, difíceis, mas nós precisamos de acessos venosos calibrosos, com uso adequado de dispositivo. Eles vão fazer, né, uso de soroterapia, eles vão fazer uso de antibiótico terapia quando internado. Muitos dos tratamentos das complicações vão envolver transfusão, exsanguíneo e transfusão, né? A gente tem que lembrar que o acesso é exclusivo para transfusão de sangue. Então, se é o caso de uma exsanguíneo transfusão parcial, eu vou precisar de 2 acessos, um para pela soroterapia e outro para poder fazer a transfusão, idealmente falando, né?
colher esses exames de emergência e amostra para prova cruzada, né, quando é solicitado, que a gente puder agilizar nesse atendimento, principalmente se eu estou pensando que é um atendimento que está pensando numa complicação, essa pessoa está piorando, essa pessoa está modificando, toma um pronto atendimento, atentar para agilizar esses exames. E aí eu vou falar exclusivamente da de vermelho, que eu vou deixar para o final, para a gente falar de amostra pré-transfusional, que é um procedimento muito importante, que é um procedimento que não é simplesmente colher o sangue e que é de total responsabilidade nossa. Encaminhar para o banco de sangue a solicitação do hemocomponente. Nosso papel aqui, né, o ato transfusional, são várias etapas. Né? O ato transfusional é de responsabilidade médica, ele é um ato médico. Né? E ele começa na hora que o médico tem a indicação e prescreve, faz uma solicitação de um hemocomponente. E logo que ele faz isso, normalmente ele já entrega para a enfermagem. Então, a nossa obrigação é de fazer essa conferência. Que eu preciso que esse documento, né, essa solicitação, esteja completo, que ele não tenha rasura, que ele tenha assinatura, que ele tenha... Quanto mais informações tiver naquele documento, vai facilitar a vida de quem está lá na agência transfusional, do médico para poder selecionar aquela bolsa para aquele paciente. Então, é nosso papel de conferir. Né? E pensando nisso, pensando já em tantos contatos e tantas informações que a gente tem, eu só friso que nós não temos papel de fazer nenhuma transcrição, de fazer completar nenhuma solicitação, por causa da nossa responsabilidade, por causa do ato que é do médico. A gente pode entender a letra errada, a gente pode entender errado e registrar errado. Então, assim, está errado, tem alguma coisa, está incompleto, está rasurado. Nosso papel é de pedir ao médico para que ele faça a transcrição do documento, uma vez que começa ali um processo de transfusão e que é de responsabilidade, né, da indicação do médico. Né? E quando a gente pega essa solicitação, encaminha para o banco de sangue, nós também podemos fazer esse estreitamento, né, com o banco de sangue. Olha, eu estou com um paciente, eu estou com uma criança, ele está lá com todos os sintomas de um sequestro esplênico, né? Como disse a Dr. Eduardo, o sangue é preferencialmente um fenotipado. Claro, nossos pacientes precisam disso por causa dos riscos de alopinização. Mas se ele está com risco de morte, por que eu não vou chegar e vou tentar também, né, interceder por aquele paciente, né, junto com aquela equipe do banco de sangue? Realizar os procedimentos transfusionais com segurança e de acordo com a legislação vigente. É impossível, né? A gente está aqui aprendendo conceitos, complicações de doença falciforme, intervenções disso, e parte do tratamento dele é a transfusão. Então é impossível a gente fazer errado. Porque se a gente está ali buscando estabilizar esse paciente, salvar esse paciente, o procedimento transfusional, ele precisa ser feito com muita coerência. E a identificação correta do paciente nas etapas do ato transfusional é de extrema importância. Eu também vou falar um pouquinho mais à frente, porque tamanho a necessidade e a urgência disso qualquer tipo de atendimento, principalmente no ato transfusional. Quando a gente pensa na dor, né, avaliação, cuidados de enfermagem na dor, a gente tem que pensar, né, identificar esses sinais álgicos. Onde que essa dor está, né, que lugar, quanto tempo essa dor está, né? Mensurar a dor utilizando escalas analógicas. Vocês empregam algum tipo disso? Porque a gente precisa de quantificar essa dor até para acompanhar esse paciente que está internado. As escalas podem facilitar a vida de quem está trabalhando e diminuir esse julgamento, inclusive, do paciente, né, em relação à dor que ele está sentindo. Gerenciar a administração de medicamentos conforme prescrição para avaliar a dor do paciente. O que você usou? Qual foi a hora? Você chegou de casa. Você usou o que em casa? Quanto tempo você usou? Se ele está internado, tem outro medicamento que eu possa administrar? O médico já deixou prescrito? Eu preciso de correr atrás desse médico e falar assim, olha, está insuportável, o que você passou não foi suficiente, ele tem possibilidade de fazer alguma mudança? Esse é o nosso papel. Né? Avaliar estratégias domiciliares utilizadas pelo paciente, né? E os gatilhos que desencadeiam essa dor. O que você faz que melhora? O que você faz que piora? Como é que começou isso? Né? Então, isso é muito pertinente e papel da enfermagem de fazer em qualquer ambiente, né? Seja hospitalar, seja ambulatorial, seja dentro de um posto de saúde. Avaliar e reavaliar frequentemente, individualizando o máximo possível. Porque a gente não adianta medicar. O paciente, a pessoa com doença falciforme, medicar e sumir daquele lugar onde ele está, não funciona. A gente tem que avaliar esse paciente de tempo em tempo. Então, tem que existir protocolos
específicos para enfermagem dentro dos serviços, de qual é o tempo, qual é a periodicidade que eu vou avaliar aquele paciente que eu acabei de medicar para dor. Né? Não é dar e desaparecer, eu tenho que evoluir, acompanhar, reavaliar, de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, até esse paciente estabilizar. Aplicar medidas não farmacológicas, porque um banho, uma compressa de água morna, né, pedir o familiar para fazer uma massagem, colocar uma música, são coisas que nós podemos contribuir para poder fazer isso. Não tratamos dor sozinha, de jeito nenhum, a enfermagem não tem nem essa responsabilidade, nem esse poder. A dor é um tratamento multiprofissional. A gente precisa convocar a equipe, né, para poder nos auxiliar. Faz muita diferença a equipe da psicologia nesse atendimento da dor, para acolher, para poder tentar fazer alguma troca com esse paciente. Mas todos são importantes, né, como o assistente social, a fisioterapia, o terapeuta ocupacional, os farmacêuticos, os pedagogos. Quantas vezes a gente não utiliza de tentar brincar com aquele paciente para poder distrair e aliviar um pouco o que ele está sentindo. E não existe cuidado se a gente não registra, né? Então, assim, precisamos de registrar todas as avaliações que a gente fez, todas as intervenções que a gente propôs, todas as condutas que foram tomadas pela enfermagem. As medidas não farmacológicas, elas já têm estudos que falam sobre isso, sobre a eficiência dele. Existe um grupo de trabalho lá no Rio de Janeiro, onde tem médicos, enfermeiros, aplicando questões de aromaterapia, terapia floral para estes pacientes, né? Então, assim, é possível. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Coisa simples, né, gente? É o banho, é a compressa, é o relaxamento, é rezar com o paciente, né, que já tem comprovação científica sobre o poder dessa oração na vida dessa pessoa, né? Então, são várias questões que podem contribuir com medidas não farmacológicas que são de fácil acesso e que a gente tem plenas condições de estar executando. E aí eu pergunto, como é que está o dedo de vocês? Está doendo? Eu acho que não está. Eu não. Então, isso aí é só para refletir a dor do outro. A dor é o que o outro sente. E vocês estão aqui sentindo dor, criando mecanismos de defesa para poder prestar atenção na aula, para poder conversar com alguém que está do lado, para poder tentar criar artifícios para poder tolerar essa dor. Agora eu pergunto para vocês, por que o nosso paciente que está usando um celular, numa internação, num pronto-socorro, que está jogando, que está tentando ver uma série, um vídeo, por que ele não está sentindo dor? Se vocês estão sentindo dor, estão criando esses artifícios. Então a dor é do outro. Sentir essa dor aí é para vocês sentirem na pele um pouquinho só da dor que ele sente, porque eu não sei qual que é a dor que ele sente, porque a dor, eles relatam, é indescritível. Então, isso é só para poder vocês verem e se colocarem no lugar do outro. A dor existe e não tem problema algum a gente chegar e ver o nosso paciente usando o WhatsApp, vendo Instagram. Se ele está falando que está com dor, ele está com dor, mas ele está criando mecanismos assim como a gente está criando. Estimular a hidratação oral frequente, um cuidado nosso o tempo inteiro, porque a gente sabe que ajuda no combate, na questão da vasoclusão. Hidratar a pele e realizar curativos, aqui a gente faz um chamado, né, para as úlceras, né? Muitas vezes nossos pacientes que têm úlcera interna por um quadro de infecção, a gente da enfermagem precisa de avaliar essa úlcera, precisa de fazer contato com quem está fazendo esse tratamento dessa úlcera, que tipo de tratamento, que tipo de curativo, de cobertura que ele está usando, né? O contato com o centro, né, responsável por esse paciente é importante, porque às vezes não é só o antibiótico, às vezes não é só a cobertura, mas precisa da transfusão associada para poder fazer esse tratamento. Então, esse olhar nosso sobre essas questões da ferida, do curativo, ele é importante. A hidratação da pele, ela entra como um mecanismo preventivo, né, por causa dessas úlceras. É uma orientação, uma educação que a gente tem que fazer frequentemente, por causa do risco elevado, né? Instalar e monitorar as infusões venosas, né? A gente sabendo do risco e o que é a síndrome torácica aguda, a gente tem que saber que a gente não pode hiperidratar esse paciente. Então, se eu tenho conhecimento teórico sobre a complicação, eu sei como agir no meu cuidado. Então, vou ficar atenta a isso. Atentar para o volume da infusão do concentrado de hemácia, né? Ontem a gente viu aqui no sequestro esplênico, normalmente essa transfusão ela é feita nos volumes menores. Por quê?
porque é muito rotineiro e comum que o baço libere aquelas hemácias que ele sequestrou. Se eu faço um volume grande dessa transfusão, eu coloco esse paciente de novo frente a uma outra complicação, que é a questão, né, do aumentar aquela hemoglobina, o hematócrito, aumentar a viscosidade daquele sangue. Eu tenho que pensar também, na hora que eu vou controlar a infusão do concentrado de hemácia, porque o médico geralmente prescreve um volume e o tempo que ele quer fazer. A gente tem que calcular o gotejamento. A gente sabe que para transfusão, nos primeiros 10 minutos é imprescindível a enfermagem estar ao lado desse paciente. Né? Então, nesses 10 minutos, o gotejamento tem que estar 50% do que o valor que vai ser. Então, vai ser 48 gotas por minuto, eu vou correr, o médico pedir para eu correr esse sangue em 2 horas, ele vai ter que, nos primeiros 10 minutos, correr em 24 gotas por minuto com a gente ao lado do paciente, porque são nesses primeiros 10 minutos onde acontecem as possíveis reações mais graves. Por isso a necessidade de começar devagar, por isso a necessidade de estar junto ao paciente. A gente tem que saber também, porque é um paciente que é renal crônico, é um paciente cardiopata, o médico prescreveu 2 horas, mas será, doutor, a gente não pode aumentar esse tempo para não expor esse paciente a uma sobrecarga volêmica? Se a gente tem conhecimento teórico, a gente tem condições de intervir junto à equipe quanto aos cuidados necessários para melhorar a assistência daquele paciente. Iniciar a antibiótico terapia prescrita o mais rapidamente possível. A gente já ouviu aulas, né, e as pessoas falam que às vezes é necessário a gente começar o antibiótico desse paciente dentro da urgência. Né? Gente, mas é uma loucura a urgência e tal. Mas quanto mais rápido, né, a gente atender esse pedido nesse paciente, com certeza a gente já está promovendo um cuidado de excelência para ele. Promover o esvaziamento da bexiga, né, espontaneamente, ou de sondagem de alívio. Eu penso aqui muito no priapismo, né, que é um cuidado muito básico, né, porque a gente sabe que uma das orientações que a gente tem que fazer para o paciente, evitar de ingerir muito líquido antes de dormir, esvaziar essa bexiga antes de dormir, por causa que muitas das vezes é uma intercorrência que começa à noite, né? E aqui eu faço até um apelo para esse cuidado reservado, que é muito difícil também para nós atendermos priapismo, né? A gente também fica numa situação um pouco delicada, mas para esse paciente ainda é muito mais constrangimento, né? É muito mais delicada essa abordagem, a gente sabe que é muito subnotificada, a gente sabe que tem pacientes que resistem ao máximo de procurar um pronto-socorro por causa disso. Então, assim, o cuidado desse paciente, de separar esse atendimento dele, né? Eu vou usar as mesmas palavras que eu escutei nessa semana no treinamento que eu estava presente. O paciente disse assim: eu fui para o hospital com muita resistência, estava com quadro de priapismo, mas eu fui chamar a polícia para mim porque eu sou um tarado. Então, assim, são sentimentos, são situações que ele sente na pele. São coisas difíceis da gente lidar, mas que a gente faz a diferença quando a gente sabe, quando a gente cuida, quando a gente passa segurança e vai acolher. Porque essa ideia, né, a dor, vocês estão sentindo dor, né? Faça ideia a dor que ele não sente. Registrar a avaliação e a reavaliação no prontuário desse paciente. Né? Não existe cuidado de enfermagem se não tem registro. Como esse paciente chegou, como ele está, o que fizeram para mudar, o que você está passando no plantão, está deixando o paciente como. Isso é muito importante na transfusão de sangue. Às vezes eu comecei uma transfusão de sangue e estou passando ela ligada, instalada para o meu outro colega. Mas eu coloquei lá que ele estava tossindo, eu coloquei lá que ele já estava com uma coceira, eu coloquei lá que eu administrei o medicamento que o médico prescreveu antes da transfusão, porque se ele tem uma complicação lá, não tem um registro do que eu fiz. Né? Então, assim, será que é o sangue mesmo que está fazendo isso tudo? Então, a gente precisa de registrar todas essas informações, elas complementam o trabalho da equipe, direciona muito o que o médico vai pensar. São os profissionais que estamos a maior parte do tempo com esse paciente, então é muito importante. E por que não adotar vocês que trabalham na região, no regime intra-hospitalar, a questão das orientações pós-alta, né? Porque a educação nunca é demais. Então, se você abordou esse paciente, você sabe que ele é um paciente que está em regime transfusional crônico, que ele precisa de voltar ao hemominas, onde vocês viram, não tem como ele não ir ao hemominas, né? Ele não tem como interromper aquele tratamento dele. Ele internou com priapismo, eu posso reforçar essas orientações? Ele internou com quadro de desidratação, eu posso reforçar essas orientações pós-alta? Claro que pode e deve.
Porque toda educação, ela é fundamental e ela colabora, porque hoje o que eu não escuto daquele profissional me falando, amanhã você repetiu a mesma coisa e ele estava com o ouvido atento para poder prestar atenção, né? Provavelmente o paciente que a Ana contou ontem, né, o marido chegou lá, pediu, faça um relatório para não transfundir minha esposa que está com síndrome de hiperermose e eles estão que transfundem ela lá. Provavelmente ele escutou aqui em algum momento ela orientando e cuidando daquela pessoa. Então faz a diferença. Essas orientações são orientações básicas e que eu repito novamente, precisamos de ter conhecimento. Precisamos ter conhecimento teórico sim, porque a nossa técnica, nossos procedimentos, eles vão ser com excelência se a gente sabe, né? E procedimentos transfusionais, falando rapidamente, porque assim, isso aqui daria uma aula só sobre procedimento transfusional, muitas das vezes, né, os médicos, é uma indicação dos médicos para o tratamento de algumas complicações da doença, né, da doença falciforme, quando pensa numa situação de um doente internado, uma pessoa internada, vai depender muito do valor da hemoglobina, do estado geral, qual que é a complicação, o médico vai indicar o quê? É uma transfusão de hemácia simples? É um procedimento de troca, que é a sangria terapêutica seguida da transfusão, né? Então, como isso é um procedimento, como o ato transfusional é um ato médico, a gente tem que ter essa consciência do que são esses tratamentos. Então, de novo, eu vou repetir. Se eu sei as complicações, eu tenho que saber realizar o tratamento também com excelência. Porque não adianta nada o médico, tá todo mundo, uma equipe envolvida para poder estabilizar esse paciente e conduzir ele para as melhoras. E na hora do tratamento, um dos principais tratamentos eu faço da forma indevida. Bem, e o ato transfusional, como aqui eu vou tentar falar de situações, como eles são etapas, né? E ele começa lá na solicitação do hemocomponente com a indicação médica. São muitas, as etapas são muitas que nós estamos diretamente envolvidas. Como eu disse, isso aqui poderia dar mais uns 50 minutos de apresentação, no mínimo, mas eu deixei para a gente falar bem sucintamente por causa do tempo e vou focar especificamente na identificação do paciente, na coleta de amostra pré-transfusional, que ainda são situações muito críticas, né, que precisam de ficar cada dia mais solidificadas, né, mais seguras dentro do nosso trabalho, do nosso cotidiano. Mas a gente as etapas do ato transfusional que nós estamos inseridos são a conferência da solicitação do hemocomponente, como eu disse lá atrás, né, o médico fez essa solicitação, a gente tem o dever de estar fazendo essa conferência, verificando se está tudo completo. Por quê? Se a gente não faz isso e manda para a agência transfusional, tem alguma coisa incompleta, tem alguma coisa errada, vai voltar esse pedido. E aí a gente está atrasando essa transfusão dessa pessoa que está precisando. E que muitas vezes pode ser uma urgência. Então, assim, o que é fundamental nessa conferência não é conferir o que o outro está fazendo, é conferir para ter certeza de que esse paciente vai ser atendido. Né? Então, assim, quanto mais ir e voltar, mais tempo ele vai esperar, mais prejudicado ele vai estar. Né? A identificação do paciente ela é primordial em todos os procedimentos que a gente faz, mas no ato transfusional, assim, não tem como não fazer. Né? A legislação ela pede para a gente mecanismos de conferência. Qual o protocolo que a sua instituição usa? Eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho para a gente frisar melhor. A coleta de amostra da mesma forma, porque coletar a amostra não é a mesma coisa de coletar exame para um laboratório. Né? Então, ele exige da gente também um protocolo, independente de onde eu esteja, de que setor eu trabalho, para poder fazer esse procedimento corretamente. E garantir a segurança, que o nosso trabalho aqui é de realizar a técnica, realizar o procedimento da forma correta para garantir a segurança nesse tratamento desse paciente. Por isso, estamos envolvidos nesse trabalho aqui. Recebimento e conferência do hemocomponente, né? Na hora que a gente recebe uma bolsa, né? Antes de fazer uma transfusão desse paciente, a gente pega nessa bolsa, a gente confere, né? Ela está íntegra, eu visualizo aqui algum coágulo, eu visualizo aqui alguma fibrina, tem algum sinal aqui que me chama a atenção, que é diferente, que eu teria que perguntar lá na agência transfusional, é isso mesmo? Está certo? Porque a gente passa por várias etapas, desde a hora da coleta do sangue, em todos os momentos a gente faz conferência.
mas somos pessoas também, né? Por mais que a gente tente fazer um trabalho de excelência, de liberar a melhor bolsa, mas pode acontecer, inclusive, alguma coisa no transporte, né? Pensando em instituições onde a agência transfusional não está dentro do hospital, né? Então, esse é um ato muito importante de conferir. Estava na temperatura adequada, chegou com a temperatura adequada, né? Identificação do paciente à beira-leito, ela vai reforçar a identificação que a gente fez nas outras etapas, na etapa anterior, mas assim, eu tenho que pensar que na hora que, antes de ligar a transfusão, a legislação pede que vá conferir a última vez, na beira do leito. Tem como eu perguntar para esse paciente? Não tem. Tem como eu conferir com esse paciente aqui esse nome dele? Não tem. Então, um outro colega de trabalho, vamos junto comigo, que eu vou fazer a instalação desse produto. A gente confere essa bolsa, confere a identificação desse paciente que está no rótulo da bolsa e vê, é esse paciente mesmo que eu vou confundir? É esse paciente. A instalação e o monitoramento da transfusão. Né? O ato transfusional, muita gente acha que é só a hora de instalar a bolsa. E aí a gente eu espero que a gente já tenha desconstruído um pouco isso, que a transfusional começa lá na hora que o médico começa a fazer. Tem muitas etapas que percorrem até a gente ligar essa bolsa. Mas é de fundamental importância a gente ter consciência o acesso está bom? É esse acesso que vai tolerar? Eu preciso de filtro, né? O filtro, uma equipe específica para transfusão. Mas se não for uma equipe específica, às vezes eu vou ter que deleucotizar a beira de leito. Tem um filtro próprio para isso? Então, isso é importante. O acesso é exclusivo. Eu não posso, né, adicionar nenhuma solução nessa bolsa. Né? Essas coisas precisam estar muito claras, porque fazem parte de um procedimento seguro. Eu acompanho esse paciente durante todo o período da transfusão. Também não é só instalar, fica os 10 minutos aqui e depois eu esqueço dele. Primeiro porque a gente tem prazo, essa bolsa tem que correr no máximo 4 horas, né? O período máximo. Eu tenho que avaliar esse paciente, por quê? Tem que avaliar se o acesso não perdeu, eu tenho que avaliar se ele não falou que começou a tossir, não estava antes, eu tenho que avaliar se ele começou a coçar. Tem paciente que não vai falar nada, nossa, eu estou com uma coceirinha, porque ele está ali feliz que ele está recebendo sangue, que ele confia, que ele acha que vai mudar a vida dele. Isso quando a gente pensa em outros pacientes que falam, estou começando a coçar, você levanta a blusa do paciente, tem urticária, né? Então, assim, preciso de acompanhar frequentemente essa transfusão. Eu preciso de identificar também uma coisa muito importante na hora da conferência, da solicitação do componente, na hora que eu vou instalar, é o produto que o médico prescreveu. Muito importante na hora, eu vou voltar na minha conferência, é muito importante na hora que a gente recebe a solicitação do mesmo componente, a gente conferir com a prescrição. Porque o médico escreveu na solicitação, eu quero um concentrado de hemácia deleucotizado fenotipado, e ele colocou até na observação aqui que é uma sangria. A prescrição está igual? Porque às vezes eu não vou ter mais contato, na grande maioria das vezes, eu não vou ter mais contato com aquela solicitação que foi para a agência. Então, se ele prescrever depois, ele pode colocar para mais ou para menos e aquele produto que a gente recebeu não está em acordo com a prescrição, com a solicitação que ele fez. Então, é muito importante lá no início a gente conferir essa prescrição para ver se está tudo certo. As características do sangue, as especificidades do sangue, se tem outro procedimento associado, o volume, isso tudo é muito importante para chegar na hora da gente fazer esse procedimento de receber, de conferir, já está tudo correto, porque senão a gente também atrasa essa transfusão. Se eu deixo para fazer depois, se eu não confiro, vem um produto errado, a bolsa precisava ser deleucotizada, fenotipada e irradiada. Não veio irradiada. Vai ter que voltar, porque senão esse paciente não pode receber. Então, a gente tem que fazer esse tipo de conferência, que parece simples, mas faz muita diferença no atendimento desse paciente. As identificações de reações transfusionais imediatas, tem que valorizar todas as queixas desse paciente. O paciente falou para você, a primeira conduta que a gente tem que ter é interromper a transfusão, é instalar ali, manter o acesso venoso e já comunicar ao médico, já pedir avaliação, porque o que a gente acha que pode não ser, pode ser uma reação grave, né? Pode ser uma conduta que a gente precisa de interromper e o médico precisa de ter avaliações e condutas imediatas com aquele paciente. Então, me recordo de uma situação onde começou a infundir o sangue e o paciente começou a queixar dor no acesso, né? Então, assim, a primeira coisa que foi pensado foi numa troca de bolsa. Então, se o paciente está ali, começou com alguma queixa,
outra coisa grande e importante que assim, faz toda a diferença, vai lá e confere o cartão. Esse paciente aqui é o José Maria de Souza, é esse paciente da bolsa do José Maria, então isso aqui está certo. Mesmo assim, para a transfusão, saliniza aquele acesso, comunica o médico. E claro que comunica a agência transfusional, né, quando a médica certifica, ou comunicar a agência transfusional para informar daquela reação, é importante porque eles são parceiros e colaboram com a liberação dessa bolsa e do melhor conduto para esse paciente. E os registros formais, né, eu falei o tempo inteiro. Para a transfusão, eu preciso de ter data, hora de início, hora de término, o número da bolsa, o número do grupo, o grupo sanguíneo, né, como que estava esse paciente no pré-transfusão, como ele ficou durante, os dados vitais iniciais, 10 minutos após a instalação, no final dessa transfusão. Né, isso aí é extremamente importante, porque em qualquer momento, num serviço, e quando acaba a transfusão, num serviço de hemovigilância, que muitas das vezes a enfermagem também está envolvida, eu preciso resgatar essas informações. Eu tenho uma reação, né, transfusional imediata, que acontece nas primeiras 24 horas, que pode acontecer nas primeiras 24 horas, eu vou precisar de informações como ele estava antes ou como ele estava durante. Né? Então, isso aqui é de tamanha importância para o acompanhamento. E aqui, bem rapidamente, para focar na identificação, o serviço ele precisa de ter protocolos, né, para atender a legislação do procedimento transfusional, para identificar esse paciente. Na Fundação Hemominas, nos ambulatórios, nós trabalhamos com uma arguição ativa. Nossos 2 identificadores, o nome completo do paciente e o nome da mãe, onde a gente tem condições de perguntar para o nosso paciente qual o seu nome, mesmo que eu conheça ele há 20 anos. Qual o seu nome completo, o nome da sua mãe, por favor, sempre fazendo a conferência com o documento de identidade. Cada serviço é uma realidade, né? A gente trabalha aqui com bloco obstétrico, cirúrgico, CTI, pronto atendimento, precisa de ter protocolos estabelecidos e funcionais para atender dentro dessa dinâmica do serviço de vocês essa possibilidade dessa conferência, dessa identificação. Então, tem lugar que utiliza pulseiras, braceletes, tem que ter as questões da urgência, onde tem um atendimento emergencial no paciente que está sem identidade, sem informações, né, completas sobre ele. Então, assim, cada realidade precisa se adequar e ter protocolos definidos para que a enfermagem consiga trabalhar. Né? Falar de coleta de amostra, gente, é pensar em risco de morte, sim. Porque qualquer troca pode matar mesmo esse paciente, porque a gente pode colher a amostra de um paciente e transfundir de outro. Né? Então, assim, é muito sério. Não é, a gente sabe, a gente coleta sangue o tempo inteiro, a gente sabe, pulsão para nós não é problema, colocar o sangue dentro de um tubo não é um problema, mas existem questões que a gente tem que avaliar. Então, as pessoas precisam de estar treinadas, as pessoas precisam de fazer conferência desse paciente no momento que eu estou coletando, para eu conferir se o nome que está ali do paciente é o mesmo que está na etiqueta, o número do prontuário, né, é o mesmo que está na etiqueta. E isso é de fundamental importância. Então, por isso que a gente pede treinamento, a gente vai fazer vistoria, vai pedir sim, cadê os treinamentos sobre coleta de amostra, porque isso é um processo primordial dentro do ato transfusional. Né? E para finalizar aqui, é só para falar que toda amostra transfusional tem validade de 72 horas, então a enfermagem precisa de ficar atento disso, porque às vezes escolhe uma amostra hoje, mas daqui no 4º, 5º dia vai precisar de uma transfusão, tem que saber que precisa de uma nova amostra, e por causa, né, do período que já é estabelecido aí por lei. Então, os tubos têm que ser rotulados no momento da coleta, como eu falei, é inadmissível, né? Coletar o sangue e deixar o tubo sem identificação. Não, eu tenho certeza, eu acabei de coletar. Não, vai jogar fora e vai colher de novo. Né? Porque, assim, nessa correria que a gente tem no dia a dia nosso, é muito difícil a gente descumprir esses protocolos e garantir a segurança. Né? Então, essa é importante. O tubo está dentro do prazo de validade, né? A gente identificou corretamente, utiliza, né, preferencialmente etiquetas impressas, né? E com certeza, qualquer problema nessa identificação, a agência transfusional vai devolver o tubo, vai devolver a amostra e a gente vai atrasar o procedimento desse paciente, que neste momento está sob nossa responsabilidade de atender com qualidade.
Então, sim, cuidados de enfermagem no ato transfusional, a gente é conferência o tempo inteiro, a gente confere na hora que a gente coleta a amostra, junto com a solicitação do outro componente, com a amostra com o paciente. Vai chegar na agência transfusional, eles vão conferir também a solicitação com essa amostra, né? Qualquer erro, qualquer dúvida vai ser devolvido. E a gente também, quando a última etapa, na hora que a gente vai fazer a instalação dessa transfusão, eu tenho que conferir o rótulo dessa bolsa, o cartão transfusional, que inclusive tem que ficar fixado nessa bolsa durante todo o tempo dessa transfusão, com o paciente, para a gente ter a segurança do que a gente está fazendo. Então, assim, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, fico à disposição, eu espero, assim, para compartilhar, né, para dividir, para compartilhar conteúdo, eu espero que os enfermeiros que estejam aqui presentes não fiquem somente com esse conhecimento, que, por favor, cheguem nas suas unidades, reúnam com os grupos dos seus, né, com seus afins, com os técnicos, com os auxiliares, que compartilhem esse conhecimento, porque são cuidados muito básicos e que a gente faz total diferença nesse processo quando a gente tem esse conhecimento. Não guardem esse conhecimento para vocês, por favor. E muito obrigada.